Durante o velório do marido, a esposa abre o caixão, desconfiada de algo, e fica chocada quando vê o corpo de outro homem no lugar do seu falecido marido. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Laura despertou naquela manhã de outono com uma estranha sensação de vazio. Mesmo sem conseguir explicar exatamente o motivo, ela pressentia que o dia prometia revelações importantes. O sol ainda não iluminava plenamente as janelas, mas ela já se sentia inquieta, como se algo pesado pairasse sobre seu lar. O relógio ao lado da cama marcava 6 horas. Ela se levantou, calçou os chinelos e seguiu em direção à cozinha para preparar café. Enquanto aguardava a água ferver, observou pela janela a vizinhança silenciosa. Uma brisa fria sacudia as folhas das árvores e lhe trazia lembranças de momentos em que acreditava viver uma vida tranquila ao lado de Marcos, seu marido. Nos últimos meses, porém, esse sentimento de paz desaparecera quase por completo. Você está acordada tão cedo, comentou Marcos, entrando na cozinha, ainda com os cabelos desalinhados e o semblante de quem dormira mal. Ele vestia o hobby com o qual costumava circular pela casa nos fins de semana. Não consegui dormir direito, admitiu Laura, sem encarar o marido. Senti um peso diferente no ar, uma sensação de que algo vai acontecer. Marcos soltou um riso curto, inclinando-se para pegar uma caneca no armário. Impressão sua. Talvez seja o estresse do trabalho. Laura não retrucou, mas sabia que não era apenas estresse. Ela convivia com uma suspeita crescente em seu coração. Tentava se convencer de que era apenas paranoia causada pelas rotinas desgastantes e pela sobrecarga de plantões no hospital, mas havia algo na expressão de Marcos que a incomodava. Os olhos dele, outrora brilhantes de entusiasmo, pareciam repletos de evasivas. Ele evitava diálogos profundos e sempre inventava desculpas para não passar tempo com ela. Aquela distorção entre o homem que conhecera no passado e o que vivia agora ao seu lado alimentava sua preocupação. Laura e Marcos se casaram quando ela tinha 24 anos e ele, 30. Construíram uma vida juntos numa cidade pacata do interior, onde todos se conheciam e se cumprimentavam nas ruas. Ela se formou em enfermagem e, ao longo dos anos, começou a trabalhar no principal hospital da região. Ele atuava como corretor de seguros e, por muito tempo, exibiu características de um marido atencioso. Com o passar dos anos, contudo, Laura percebeu que a rotina esfriou o amor que um dia existira de forma intensa. Ele surgia sempre com novas ideias de investimentos, falava em abrir um negócio próprio, mas nunca concretizava nada. Ela o apoiava, acreditando que aquele entusiasmo meio irresponsável fosse parte do charme dele. No entanto, quando lembrava de como Marcos se comportava antigamente, Laura se dava conta de que o homem amável, carinhoso e interessado em seu bem-estar não correspondia mais à realidade atual. Depois de um café da manhã silencioso, Marcos saiu apressado, alegando um compromisso profissional. Ele deu um beijo rápido na testa de Laura e partiu, deixando-a sozinha na cozinha. Ela ficou olhando para a xícara vazia que deixará no balcão. A mente fervilhava de perguntas sem resposta. Decidiu que precisava distrair-se. Ligou para Ana, sua melhor amiga, e perguntou se poderiam se encontrar no café do centro. A amiga aceitou de bom grado, e as duas marcaram para dali a 1 hora. Durante o trajeto, Laura notou que a paisagem do interior mantinha uma beleza simples, árvores frondosas, casas coloniais e poucas pessoas caminhando pelas calçadas. Ela cumprimentou alguns conhecidos, mas sentiu que faltava energia para sorrisos mais calorosos. Chegando ao café, viu Ana já sentada a uma mesa próxima à vitrine. A amiga sorria enquanto mexia em seu celular. Ana tinha o costume de chegar antes e aproveitar para revisar mensagens ou checar as novidades da cidade. Ao ver Laura, levantou-se e a cumprimentou com um abraço apertado. Você está com uma carinha abatida, constatou Ana, franzindo a testa. Aconteceu alguma coisa? Laura suspirou e pousou a bolsa na cadeira ao lado. Não tenho certeza. Acho que estou ansiosa, sentindo que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Mas por quê? Marcos anda estranho de novo? Sim. Ele saiu hoje cedo dizendo que tinha uma reunião, mas não explicou direito do que se tratava. Parece que está sempre com a cabeça em outro lugar. Ele fica no celular, recebe ligações que atende longe de mim e nunca me diz quem ligou. Sabe, eu já me perguntei se ele poderia estar envolvido com alguém. Ana apoiou a mão no braço de Laura.
Ele já te deu algum motivo real para desconfiar de traição? Às vezes, pode ser preocupação com as finanças. Esses últimos tempos não têm sido fáceis para ninguém. Laura meneou a cabeça, pensativa. Não tenho provas, mas tenho uma intuição forte. E, para ser sincera, já revirei minha cabeça tentando entender. Não consigo afastar essa sensação de que Marcos me esconde algo grave. A conversa foi interrompida pela garçonete, que anotou os pedidos, um café com leite para Ana e um cappuccino para Laura. Enquanto aguardavam, as duas amigas continuaram debatendo a respeito do comportamento de Marcos. Laura recordou que ele, dias atrás, recebera uma mensagem no celular e ficou extremamente nervoso quando ela tentou ver a tela. Explicou, sem muitas convicções, que se tratava de um cliente complicado, mas seu olhar mostrava mais do que simples preocupação profissional. Você já conversou com ele sobre essas desconfianças? Perguntou Ana, preocupada. Tentei trazer o assunto à tona. Ele se irritou, disse que eu estava vendo coisas onde não existiam. Então recuei. Não quero brigar, mas também não consigo fingir que está tudo bem. As bebidas chegaram, e as duas aproveitaram para mudar por um instante o assunto. Ana comentou sobre uma encomenda que fizera de decorações para a festa de aniversário de Clara, sua filha de 20 anos. Clara terminara o ensino médio e sonhava em fazer faculdade de artes, mas ainda não se decidirá sobre o curso. Vivia naquele limbo de quem sabe que precisa crescer, mas não tem certeza de qual caminho seguir. Laura admirava muito a jovialidade de Clara, seu entusiasmo pela vida. Pensava nela como uma sobrinha e relembrava de quando a conhecera ainda criança, brincando de bonecas no quintal. Ana contou que Clara passará o dia anterior fora de casa, visitando algumas amigas, mas soara meio misteriosa também. Acho que é coisa de adolescente. Bem, ela não é mais uma criança, mas essa idade ainda carrega alguns segredos que elas acham que nós, mães, não entenderíamos. Laura deu um sorriso meio amargo. É normal. Todas nós já passamos por essa fase. Mas mantenha os olhos abertos. Nunca se sabe que companhias ela pode estar arranjando. Ela é bonita e está naquela idade em que os impulsos podem ser perigosos. Após algum tempo de conversa, Laura se sentiu mais leve, embora o incômodo sobre Marcos continuasse em seu peito. Despediu-se de Ana com um abraço e decidiu passar no supermercado para comprar ingredientes do jantar. Ela ainda desejava manter a rotina de casa funcionando. Quem sabe, ao voltar, poderia conversar abertamente com Marcos. Precisava, no mínimo, de sinceridade em relação ao que ele tanto escondia. Quando chegou em casa, o marido não estava. Ela tentou ligar para o celular dele, mas caiu na caixa postal. Resolveu não insistir. Teve a ideia de checar alguns papéis no escritório que mantinham na residência. Procurava qualquer evidência de que ele realmente se envolvera em negócios complicados. Vasculhou gavetas, folheou contas, encontrou alguns extratos bancários e notas antigas. Surpreendeu-se ao ver uma apólice de seguro de vida com valor muito alto. Leu o documento com atenção e percebeu que Marcos iniciara o procedimento de contratação pouco tempo atrás. Aquilo a intrigou, pois ele não a avisara de nada. Havia cláusulas especiais que a tornariam a única beneficiária caso algo acontecesse a ele. As mãos de Laura tremeram ao segurar aquele papel. Por que ele teria feito um seguro tão vultuoso? Por que não mencionara nada a ela? O som de uma buzina do lado de fora a interrompeu. Ela guardou tudo rapidamente e saiu do escritório. Ergueu a persiana da sala, mas não viu ninguém, apenas a rua deserta. Talvez tivesse sido um carro passando. Voltou a pensar na apólice. Em sua memória, recordou-se de alguns diálogos que tivera com Marcos tempos atrás, quando ele surgira com propostas de investimento altas. Ele dissera que desejava resguardar o futuro dela caso algo de ruim lhe acontecesse. Laura achou aquele discurso bonito na época, mas não percebera que ele já implementara a ideia. Porém, agora, considerando o comportamento estranho dele, a história assumia contornos sombrios. Pouco antes das 3 da tarde, Marcos finalmente apareceu, parecendo exausto, mas sem dar maiores explicações. Laura, contida pela vontade de manter a paz, limitou-se a perguntar: "Tudo certo no seu trabalho?" "Sim, coisas normais de rotina", ele retrucou, tirando o paletó e jogando sobre o encosto do sofá. "Conseguiu resolver tudo na rua?"
Ela sentiu, embora estivesse longe de se sentir satisfeita. Ele se aproximou e tocou sua mão. Quer sair para jantar mais tarde? Marcos perguntou, tentando soar despreocupado. Quero, sim. Mas podemos conversar um pouco antes de sairmos? Ela insistiu, fitando seus olhos. Marcos suspirou e desviou o olhar. Claro, depois a gente conversa. Ela subiu para o quarto, preferindo não prolongar o clima tenso naquele momento. Precisava ordenar as próprias ideias antes de confrontá-lo sobre o seguro de vida. No quarto, pegou o celular e enviou uma mensagem rápida para Ana. Encontrei um documento muito estranho, ainda não sei o que pensar. Em seguida, sentou-se na beira da cama, tentando organizar-se mentalmente. Foi inevitável se lembrar de quando Marcos se mostrará mais carinhoso. Ela se recordou de uma viagem que fizeram para o litoral, anos atrás. Ela se machucou em uma caminhada e ele a carregou no colo até encontrarem ajuda. Naquela época, ela se sentia segura ao seu lado. Acreditava que o afeto seria eterno. Mas a vida real não se manteve tão perfeita quanto aquele instante de férias. De lá para cá, muitas situações os distanciaram, e hoje ela nem conseguia prever o que ele tramava. Por volta das 7 da noite, vestiram-se para jantar fora. Marcos escolheu um restaurante italiano no centro, onde costumavam ir em ocasiões especiais. Ela suspeitou que ele tivesse um motivo oculto para escolher um lugar que lhes trazia boas lembranças, talvez para amenizar seu descontentamento. Chegando lá, o garçom os reconheceu e os acomodou numa mesa próxima à janela. A cidade, vista através do vidro, iluminava-se suavemente nos postes antigos e nas vitrines de lojas que já estavam quase fechando. Laura aguardou que fizessem os pedidos antes de retomar o tema incômodo. Olhou para Marcos, notando seu semblante tenso. Ele evitava contato visual prolongado, mexendo no guardanapo ou girando o copo de água. Eu encontrei um documento hoje pela manhã, disse ela, de forma direta. É um seguro de vida no seu nome, com um valor muito alto, e eu sou a beneficiária. Ele pestanejou, depois relaxou os ombros como se isso não fosse nada grave. Sim, eu fiz isso faz um tempo. Não te contei porque queria fazer uma surpresa. Surpresa? Ela repetiu, incrédula. Para mim, esse tipo de assunto não é brincadeira. Por que você precisaria de um seguro desse tamanho sem ao menos me avisar? Marcos pigarreou, evitando evidenciar qualquer tremor na voz. Eu queria ter certeza de que, se eu faltasse um dia, você ficaria bem amparada. Gosto de pensar no seu futuro. Apesar das palavras bonitas, Laura notou certa hesitação no marido. Agradeço a preocupação, mas confesso que estou intrigada. Você sabe que não precisamos de tanto dinheiro para continuar nossa vida, e o valor ali é realmente altíssimo. Poderia pelo menos ter comentado. Ele deu de ombros. Achei que fosse um bom investimento. Mas tudo bem, se isso te incomoda, conversaremos depois com o corretor e ajustaremos o que for preciso. Tentou pôr fim ao assunto pegando a mão dela sobre a mesa. Agora, vamos aproveitar a noite. Precisamos cuidar melhor um do outro. Durante o jantar, Marcos se esforçou para mostrar leveza. Contou histórias engraçadas sobre o trabalho, mencionou clientes que ligavam a qualquer hora por causa de pequenos problemas, e chegou a falar sobre planos futuros de férias. Laura, embora tentasse entrar no clima, sentia um nó no peito. A suspeita não diminuía e, mesmo que quisesse, não conseguia dissipar a ideia de que ele tivesse motivações ocultas. Ela reparou, inclusive, que o celular dele vibrou 3 vezes durante a refeição. Ele olhou de relance para o visor e o guardou no bolso apressadamente, sem comentar quem ligara. Quando retornaram para casa, já passava das 10 da noite. Laura subiu direto para o quarto e tomou um banho demorado, na esperança de clarear as ideias. Como enfermeira, aprenderá a valorizar as horas de descanso, mas o turbilhão de pensamentos a impedia de relaxar. Ao sair do banheiro, notou que Marcos falava ao celular no corredor, com a voz baixa e tensa. Ao vê-la se aproximar, ele encerrou a ligação abruptamente. Era uma emergência no trabalho? Ela perguntou, genuinamente confusa. Algo assim. Preciso resolver os papéis amanhã cedo, ele justificou, balançando a cabeça. Vamos dormir, já está tarde. Laura consentiu com uma expressão de resignação. Deitou-se ao lado dele,
mas ficou olhando para o teto por um bom tempo, repassando mentalmente cada detalhe que alimentava suas desconfianças. Estava convicta de que, no dia seguinte, tentaria novamente conversar com ele. Não queria viver uma relação onde dúvidas rondassem cada gesto do marido. Na manhã seguinte, Marcos levantou-se cedo e saiu sem se despedir adequadamente. Deixou um bilhete na cabeceira que dizia: "Vou resolver algo no escritório. Volto à tarde." Ela enrolou-se por mais alguns minutos na cama, mas logo pegou o celular para ver se Ana lhe mandara mensagens. A amiga apenas perguntou como fora o jantar. Laura digitou um resumo rápido: "Nada resolvido, ele continua estranho. Quando nos vemos?" Em seguida, decidiu erguer-se e seguir com sua rotina, pois não podia permitir que aquela situação a consumisse por completo. Depois de um banho e de um café ligeiro, foi ao hospital cumprir seu plantão. Passou quase todo o tempo concentrada no cuidado dos pacientes, mas, nas brechas de intervalo, tentava pensar em estratégias para se aproximar da verdade sobre Marcos. Contou algumas angústias para uma colega enfermeira, mas sem entrar em detalhes, pois temia expor o marido de forma desnecessária. No fim do expediente, recebeu uma ligação de Ana convidando-a para passar em sua casa. Laura aceitou, contente por poder desabafar com a amiga. Chegando lá, encontrou Clara na sala, folheando uma revista de moda. A jovem a cumprimentou com um sorriso, mas havia algo diferente em seu olhar. Laura não soube identificar exatamente o que, mas a garota parecia entusiasmada e ao mesmo tempo evasiva. "Oi, tia Laura. Tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê", disse Clara, recolhendo as pernas sobre o sofá. "Tudo certo, minha querida. E você, como anda a vida?" Clara deu de ombros. "Bem, pensando nos próximos passos, sabe como é. Talvez eu faça um curso técnico antes da faculdade." Laura achou estranho que a moça, normalmente expansiva, estivesse tão lacônica. Contudo, preferiu não insistir no assunto. Afinal, viera para conversar com Ana. Depois de alguns minutos, a jovem subiu para o quarto, dando espaço para que as duas amigas pudessem falar em particular. "Ela parece diferente", comentou Laura, assim que Clara sumiu pelas escadas. Ana concordou. "Verdade. Não sei o que está acontecendo, mas ela anda sempre com o celular escondido, sai sem avisar direito e volta tarde. Espero que seja só uma fase." Laura e Ana foram para a cozinha. Enquanto preparavam um chá, Laura contou sobre a conversa truncada com Marcos, os segredos envolvendo o celular e a revelação do seguro de vida. Ana ouviu tudo com atenção e também demonstrou preocupação. "Você sabe que não sou de julgar sem provas, mas essa história soa muito estranha. Será que ele está com dívidas ou envolvido em algo ilegal? Eu pensei nisso, mas não tenho nenhum indício concreto. Ele só fica misterioso e se recusa a dizer a verdade." Ana segurou a xícara de chá, pensativa. "Se as coisas não melhorarem, talvez você tenha que contratar um detetive ou, ao menos, verificar os movimentos bancários dele. Não gosto de aconselhar você a desconfiar do seu marido, mas também não dá para viver nessa insegurança." Laura olhou para a janela, observando o jardim de Ana, onde Clara costumava brincar na infância. Estava ficando desesperada, pois cada hipótese que surgia em sua mente se mostrava ainda mais perturbadora. Ela concordou que poderia pensar na possibilidade de investigar Marcos, mas sentia medo de descobrir algo capaz de destruir o pouco de afeto que ainda restava. Quando retornou para casa, já anoitecia. O céu estava tingido de tons alaranjados, e uma melancolia tomou conta de Laura. Ela encontrou a sala às escuras e supôs que Marcos ainda não tivesse voltado. Decidiu subir ao quarto, trocar de roupa e checar se ele deixará algum recado. Ao pegar o celular, notou uma mensagem dele: "Estou resolvendo pendências. Não me espere para jantar." Aquilo aprofundou o desassossego que ela sentia. O marido se tornará um estranho dentro da própria casa. Sentou-se na cama, mergulhada em pensamentos. Sua vontade era de chorar, mas sentia que precisava manter a força para enfrentar o que viesse pela frente. Se havia algum segredo, ela o descobriria, ainda que isso trouxesse consequências devastadoras. No íntimo, temia que a resposta para seus questionamentos fosse algo que jamais imaginara.
E, em algum recanto de seus sentimentos, Laura pressentia que aquele era apenas o início de uma história muito mais sombria do que qualquer suspeita de traição. Ela ainda não sabia, mas o olhar de Clara, antes cheio de doçura, também guardava um segredo tão impactante quanto a mudança de comportamento de Marcos. A vida de Laura estava prestes a se transformar de maneira irreversível, e tudo começaria com essas suspeitas aparentemente sem fundamento. Enquanto passava o dedo pelos contatos do celular, divagou sobre as repercussões que uma possível descoberta traria. Acontecimentos passados que pareciam sem importância agora voltavam à sua memória como peças de um quebra-cabeça. Recordou-se de frases que Marcos dissera e que, na época, não pareceram suspeitas, mas agora faziam sentido dentro de um contexto de engano. Ele mencionou a necessidade de proteger o patrimônio e chegou a falar em mudança repentina de cidade, algo que ela desconsiderou como apenas mais um devaneio dele. Só que agora tudo parecia encaixar-se numa trama muito maior. Laura, cansada, deitou-se e ficou refletindo sobre o jantar, as mensagens no celular de Marcos, o olhar esquivo de Clara e as palavras de Ana. Seu coração disparava enquanto os ponteiros do relógio avançavam, e o marido não dava sinais de retornar. A noite foi longa e repleta de ansiedade. Quando finalmente cochilou, já havia decidido que, no dia seguinte, investigaria mais a fundo os passos de Marcos. Se a honestidade não vinha dele, ela teria que agir por conta própria. A suspeita crescente a corroía, mas sua determinação surgia como um escudo. Algo lhe dizia que segredos estavam prestes a ser revelados, e que as consequências seriam irreversíveis para todos os envolvidos. Laura acordou na manhã seguinte sentindo o ar mais pesado. Passará a noite em claro, revirando-se na cama, preocupada com a ausência de Marcos e ansiosa por respostas. A primeira coisa que fez foi checar o celular, mas não havia nenhuma mensagem dele. A última vez que conversaram fora no jantar do dia anterior, quando ela o confrontara sobre o seguro de vida. Aquela tensão crescente estava se tornando insuportável. Precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. Por volta das 10, Ana ligou, a voz aflita do outro lado da linha. Laura, acabei de receber uma notícia estranha. Disseram que houve um acidente grave na rodovia que liga nossa cidade ao litoral. Você sabe se o Marcos viajou para lá? Eu tentei falar com Clara, mas ela também não me atendeu. O coração de Laura disparou. Eu não sei. Ele não dormiu em casa, saiu ontem dizendo que precisava resolver algo e não deu mais notícias. Você quer que eu vá até aí? Estou preocupada. Laura engoliu em seco, sentindo um calafrio. Sim, por favor. Venha o quanto antes. Enquanto esperava, ela tentou ligar para o celular de Marcos várias vezes, mas caiu na caixa postal. Tentou falar também com o escritório em que ele trabalhava, mas não obteve sucesso. Cada sinal de incerteza alimentava um pânico quase incontrolável. Andava de um lado para o outro na sala, incapaz de se concentrar em qualquer coisa que não fosse o paradeiro do marido. Pouco tempo depois, ouviu a buzina do carro de Ana lá fora. Abriu a porta rapidamente e as duas se abraçaram, a preocupação estampada em seus rostos. Vamos até a delegacia saber se eles têm informações sobre o acidente, sugeriu Ana. Laura concordou com um aceno de cabeça. Subiram no carro, e a amiga dirigiu apressada até o centro da cidade. No caminho, o trânsito local se mostrava mais agitado que o normal. Pessoas andavam pelas ruas comentando algo que parecia sério. Ao pararem em frente à delegacia, notaram um movimento intenso de viaturas. Laura sentia o estômago embrulhar. Teve a impressão de que a qualquer momento receberia a pior notícia de sua vida. Elas se identificaram na recepção e pediram informações sobre Marcos. Um policial as atendeu com semblante solene. Vocês são parentes de Marcos Vieira? Eu sou esposa dele, disse Laura, a voz trêmula. O policial checou algumas anotações e pigarreou antes de falar. Senhora Laura, lamentamos informar, mas foi encontrado um corpo. A carteira de identidade que estava no bolso pertencia ao seu marido. O carro bateu de frente com um caminhão na rodovia, e infelizmente a vítima não sobreviveu ao impacto. Laura sentiu as pernas falharem. Ana amparou, evitando que ela caísse. Um zunido encheu-lhe os ouvidos, e seu mundo inteiro pareceu parar naquele instante. Não sabia se chorava ou se gritava. Uma angústia tão profunda dominou que ela mal conseguia reagir.
Após alguns segundos, conseguiu apenas balbuciar. Tem certeza que é mesmo ele? O corpo ficou bastante danificado, mas os documentos indicam que se trata de Marcos Vieira. Precisamos que a senhora faça o reconhecimento formal no necrotério o quanto antes. Ana apertou a mão de Laura, tentando transmitir força. Vamos, Laura. Eu vou com você. A caminho do necrotério, o silêncio tomou conta do carro. Laura parecia anestesiada. As últimas semanas haviam sido repletas de suspeitas e incertezas, mas nada a preparara para uma tragédia tão abrupta. Ela tentou relembrar os últimos gestos de Marcos, a última conversa, o jantar tenso. Uma culpa profunda corroía, como se ela não tivesse feito o suficiente para ajudá-lo ou, ao menos, entender o que se passava. Mas não havia mais retorno. Ele estava morto, e aquela descoberta trazia a ela um turbilhão de sentimentos contraditórios. No necrotério, 2 funcionários as acompanharam até onde o corpo estava coberto por um lençol branco. Laura, tremendo, aproximou-se. Um forte cheiro de produto químico misturava-se ao ar frio do ambiente, tornando a experiência ainda mais aterrorizante. Um dos funcionários ergueu o lençol até a altura dos ombros da vítima. Preciso que confirme se é seu marido. Laura tentou olhar, mas arregalou os olhos ao deparar-se com a cena chocante. Reconhecer alguém em estado de decomposição ou com ferimentos graves era difícil demais. Sentiu que as pernas fraquejaram, e ela recuou, quase vomitando. Ana rapidamente a segurou, e os 2 funcionários cobriram o corpo de novo. Vocês acham que conseguem identificar alguma característica pessoal? Questionou um deles, com voz compreensiva. Com esforço, Laura se aproximou mais uma vez. Viu apenas um fragmento do rosto desfigurado, mas notou algo peculiar, uma aliança amassada num dos dedos. O formato lembrava muito a de Marcos, que fora presente de casamento. Mesmo assim, uma dúvida difícil de explicar ecoava em sua cabeça, pois aquele rosto não parecia o mesmo. Porém, seria o choque que a impedia de reconhecê-lo? Quando tudo terminou, ela assinou papéis e ouviu as orientações sobre como prosseguir. Saíram dali com o peso de um funeral sobre os ombros. Ana dirigiu de volta, tentando acalmá-la, enquanto Laura tentava assimilar a notícia. Você quer que eu organize alguma coisa? Posso ajudar a providenciar o que for necessário, ofereceu a amiga. Eu, não sei, Ana. Estou tão confusa. Laura encarou o horizonte com um olhar vazio. Ainda sinto como se não fosse ele. Mas as evidências apontam para isso, não é? Os documentos, a aliança, tudo estava lá. Ana soltou um suspiro triste. Se precisar de mim, estarei o tempo todo ao seu lado. Nos dias que se seguiram, a notícia do falecimento de Marcos se espalhou pela cidade. Amparada por Ana e alguns familiares distantes, Laura cuidou dos preparativos para o funeral. Sentia-se atordoada, pois tudo acontecia muito depressa. Em raros momentos de lucidez, desconfiava de algo, mas tentava reprimir aquele sentimento, afinal, quem forjaria a própria morte? Esse tipo de coisa aparecia apenas em filmes e livros, não era? Ainda assim, não conseguia apagar a estranheza que começara no necrotério. Contou a Ana sobre sua impressão de que aquele rosto não lembrava o do marido, mas a amiga atribuiu tudo ao choque e à desfiguração do acidente. Você estava abalada. É compreensível que não o tenha reconhecido facilmente, argumentou Ana, com um tom de quem desejava apenas protegê-la. Vamos fazer o velório e nos despedir, amiga. É o que podemos fazer agora. O velório foi marcado para uma manhã fria. Familiares e conhecidos se reuniram para prestar condolências. A funerária trouxe o caixão lacrado, alegando que o estado do corpo não permitia uma exposição tranquila. A princípio, Laura aceitou, sem questionar. Porém, logo que todos começaram a chegar para o último adeus, um sentimento de inquietação tomou conta dela. Sentia-se sufocada, e algo dentro dela gritava que precisava ver o marido pela última vez, ainda que fosse doloroso. Ela se aproximou do caixão acompanhado de Ana, que tentava distraí-la. A cerimônia transcorria com discursos religiosos e pessoas que lembravam momentos alegres ao lado de Marcos. Foi então que Laura, quase sem pensar, ergueu as mãos e procurou o mecanismo para abrir a tampa. Um dos funcionários da funerária tentou impedi-la. Senhora, não é recomendável abrir. O estado do corpo não está apropriado.
Eu não me importo. Eu exijo ver meu marido pela última vez, ela insistiu, com a voz firme e decidida. Ana tentou contê-la, mas Laura insistiu tanto que, por fim, o funcionário cedeu. Um leve clique indicou que o lacre fora violado. O silêncio se instalou no salão, e todos os presentes olharam com apreensão. Laura abriu a tampa pouco a pouco, sentindo um arrepio atravessar seu corpo. Quando finalmente visualizou o rosto do homem dentro do caixão, recuou com um grito de espanto. Esse não é o Marcos, ela exclamou, atônita. Um burburinho instalou-se entre os convidados. Algumas pessoas se aproximaram para ver mais de perto, enquanto a equipe da funerária tentava controlar a situação. Laura não tinha dúvidas, aquele homem não era seu marido. Podia perceber claramente outras feições, o tom de pele, a estrutura do nariz. Era alguém completamente diferente. Como isso é possível? Murmurou Ana, espantada. Laura fechou os olhos, quase desfalecendo. Eu não entendo. Deram a notícia de que ele morrera, confirmaram, assinei papéis. Então, quem está nesse caixão? O caos se instaurou. Alguns parentes de Marcos ficaram indignados, acusando a funerária de erro. Outros desconfiaram de possível troca de corpos no necrotério. Laura se afastou, abatida, sem conseguir raciocinar direito. A cada nova frase que ouvia, sentia-se mais confusa e traída pelo destino. Ela pediu que suspendessem tudo até que se esclarecesse aquela situação macabra. No entanto, para todos os efeitos oficiais, Marcos estava morto. Não tardou para que um representante do seguro de vida que Marcos fizera aparecesse para oferecer condolências e verificar se Laura estava de fato apta a receber a indenização. Ela o atendeu no canto do salão, ainda tremendo. Senhora Laura, receba meus pêsames. Entendo que houve alguma confusão no funeral, mas devo informar que seu marido contratou uma apólice robusta. O valor já está sendo processado. Ela olhou incrédula para o homem. Mas eu não quero esse dinheiro sem primeiro descobrir o que aconteceu. Claro, compreendo. Entretanto, sugiro que aceite o benefício. O Sr. Marcos, pelo que consta, designou explicitamente você como única beneficiária. Laura mal conseguia digerir o fato de ter sido surpreendida com um caixão vazio de significado, porque aquele corpo não era de Marcos e agora se via diante de uma poupuda quantia de dinheiro. O representante despediu-se de forma protocolar, deixando um cartão de contato para eventuais esclarecimentos. Ela o encarou partir, enquanto se sentia à beira de um colapso. Precisava descobrir a verdade e, em seu íntimo, uma suspeita tomava forma: Marcos estivera vivo o tempo todo? Assim que conseguiu recobrar algum controle, reuniu os mais próximos e dispensou o velório. Precisava chamar as autoridades, reabrir a investigação. Em poucos minutos, uma viatura chegou ao local, atendendo ao chamado de troca de corpos no funeral. O investigador, um homem de meia-idade chamado Paulo, começou a fazer perguntas. Senhora Laura, quem reconheceu o corpo no necrotério? Ela respirou fundo. Eu fui até lá, mas o rosto estava desfigurado. Reconheci apenas a aliança que parecia ser a dele. Assinei documentos, mas não tive certeza absoluta. A polícia nos forneceu essa confirmação com base nos documentos encontrados no bolso do corpo. Paulo franziu a testa. Esses documentos podem ter sido trocados ou forjados. Vamos precisar avaliar melhor. Onde está o corpo agora? O pessoal da funerária o levou de volta, pois não podíamos continuar com o funeral. Ana aproximou-se. Ela está em choque. Além disso, você sabe se há algum vestígio de que alguém tenha tentado fraudar esse acidente? O investigador fez uma anotação no bloco. Não descarto nenhuma hipótese. Houve de fato um acidente na rodovia, mas precisamos investigar se esse homem que morreu era realmente quem diziam ser. Poderemos solicitar exames mais detalhados para confirmar a identidade. Enquanto Paulo se afastava para conversar com os outros presentes, Laura apoiou a mão na testa, sentindo uma tontura. Ana conduziu até um banco próximo, tentando acalmá-la. Laura, estou aqui. Não se preocupe, vamos resolver tudo. Respira fundo. Ela começou a chorar baixinho, sem conseguir conter as lágrimas. Em meio a esse turbilhão, seu estômago se revirou, e ela se levantou de súbito para correr até o banheiro.
A náusea foi tão forte que ela mal teve tempo de segurar o enjoo. Ficou lá por alguns minutos, ofegante e suando frio, até que Ana entrou para ajudá-la. O que foi isso? Você comeu algo estragado? Laura, com a mão sobre o peito, sentiu um eco estranho em seu corpo. Lembrou-se de que não menstruava havia 2 meses, mas justificara esse atraso pelos altos níveis de estresse. Agora, as contas não fechavam mais. Ana, há a possibilidade de eu estar grávida? E se estiver, é do Marcos. A amiga arregalou os olhos. Nossa, Laura, isso muda tudo. Você fez algum teste? Ela balançou a cabeça negativamente. Não. Pensei em fazer, mas tudo ficou tão confuso com o sumiço dele e agora essa suposta morte. E se ele planejou algo? E se não está morto? Eu nem sei mais o que pensar. Sentindo a urgência de esclarecer ao menos essa parte da situação, Laura pediu que Ana levasse até uma farmácia. Comprou um teste de gravidez e voltou para casa, ainda com o coração pesado pela confusão do velório. Fez o procedimento, aguardando alguns minutos que pareceram horas. Quando o resultado positivo apareceu, ela não conseguiu conter as lágrimas. Abria-se diante dela um abismo de dúvidas. Estava grávida de um homem que, em teoria, morrera, mas cujo corpo não estava no caixão. E, se ele ainda estivesse vivo, por que forjaria a própria morte? Na mesma noite, o valor do seguro de vida de Marcos apareceu na conta de Laura. Ela conferiu o extrato e quase caiu para trás ao se deparar com uma quantia exorbitante, algo que eles jamais possuiriam em condições normais. Imediatamente ligou para Ana. Você não vai acreditar, o dinheiro do seguro já foi depositado. E é muito mais do que imaginei. Ana permaneceu em silêncio por um instante, depois falou com cuidado, isso é muito suspeito. Você sabe, nos últimos meses, Marcos andava estranho. E agora surge essa soma colossal. Estou começando a achar que ele planejou algo muito sórdido. Laura sentiu um arrepio. Você acha que ele poderia ter forjado a própria morte? Mas para quê? Para te deixar como beneficiária e receber o dinheiro, talvez. E depois, de alguma forma, tirar esse dinheiro de você ou obrigá-la a dividi-lo. Pode parecer teoria de conspiração, mas já ouvimos histórias assim, não? Sim, mas pensar que o meu marido, com quem vivi por tantos anos, seria capaz de tamanha crueldade é desesperador. Apesar de aterrorizada com as possibilidades, Laura desejava uma resposta concreta. Passou a madrugada investigando registros, notas antigas, papéis e e-mails do marido, tentando encontrar algo que explicasse aquele plano. Revirou gavetas, pastas, caixas guardadas no guarda-roupa. Tudo a deixava ainda mais ansiosa. Entre alguns documentos, achou anotações sobre viagens, passaportes e contratos com nomes que ela desconhecia. Havia também extratos de depósitos em uma conta bancária estrangeira. O desespero aumentava a cada nova folha lida. Na manhã seguinte, cansada e sem ter dormido, Laura recebeu uma ligação do detetive Paulo. Ele dissera ter novidades. Senhora Laura, temos motivos para acreditar que o corpo encontrado não é de Marcos. Confirmamos, ao menos, que as digitais não batem. Vamos proceder com exames complementares, mas quero que a senhora esteja ciente de que, legalmente, seu marido ainda consta como falecido, pois houve declaração oficial baseada na documentação encontrada no local do acidente. Laura sentiu a voz falhar. Mas se as digitais são diferentes, ele não morreu. Então por que a polícia não retira a certidão de óbito? É um procedimento mais complexo. Precisamos reunir provas sólidas de que houve fraude. Se o verdadeiro Marcos estiver vivo, a senhora pode ter certeza de que vamos encontrá-lo. Peço que tenha cautela, pois esse caso aparenta ser mais sério do que pensávamos. Depois que desligou, Laura respirou fundo e refletiu sobre a possibilidade de Marcos ter um cúmplice. Talvez alguém o ajudar a trocar os documentos, colocá-los no bolso do morto para simular o acidente e enganar a polícia. Esse raciocínio, embora soasse absurdo, passava a fazer sentido diante dos fatos. O seguro milionário, o comportamento misterioso e o suposto funeral falso. De súbito, lembrou-se de Clara, a filha de Ana, que também andava estranha. Mas ela descartou essa conexão, pois não via como a garota poderia se envolver nisso. Durante a tarde, Laura contou tudo a Ana,
o depósito do seguro, o teste de gravidez, a descoberta policial de que o corpo não era de Marcos. A amiga permaneceu em silêncio, pálida, e depois disse: Laura, sinto muito. Essa situação é macabra. Mas precisamos ter calma. Você quer tornar esse caso público? Ou prefere resolver tudo com o detetive? Não sei. Tenho medo de me expor e atrapalhar as investigações. Mas, ao mesmo tempo, não posso ficar parada esperando Marcos dar um passo. Se ele realmente fugiu, deve estar arquitetando algo para pegar esse dinheiro. É bem capaz de tentar me manipular, se aparecer. Ana concordou, balançando a cabeça. Conte comigo, amiga. Vamos descobrir a verdade. Mais tarde, enquanto estava sentada no sofá da sala, segurando o extrato bancário e o resultado do teste de gravidez, Laura recebeu uma mensagem anônima no celular. O texto dizia: Sinto muito por tudo. Há explicações. Cuide bem do dinheiro. O número não estava salvo em seus contatos. Ela gelou ao ler e mostrou para Ana, que arregalou os olhos. É ele, não é? Ou alguém agindo a mando dele? Só pode ser o Marcos. Laura tentou responder, mas não obteve retorno. As mãos trêmulas mal conseguiam segurar o celular. Aquilo confirmava que, se Marcos estivesse envolvido, ainda monitorava de longe. Por que, então, se mantinha escondido? Talvez esperasse o momento certo para executar algum plano de fuga ou extorquir Laura. A ideia de que o homem a quem dedicara 20 anos de casamento poderia ter planejado algo tão cruel a deixava em choque. Nos dias seguintes, o assunto do funeral voltou a causar burburinho na cidade. As pessoas comentavam que a viúva do corretor de seguros receberia uma bolada e que o corpo não era dele. Surgiram boatos de que Laura planejou tudo, o que a deixava ainda mais vulnerável. Ana tentou defendê-la de fofocas, mas a má língua se alastrava rapidamente em lugares pequenos. Laura evitava sair de casa, porque cada esquina era um ponto de perguntas invasivas e olhares acusadores. Em meio a tudo isso, os enjoos de gravidez se intensificavam, fazendo-a lembrar que carregava em si uma vida inocente. À noite, sozinha na cama, passava a mão pelo ventre e pensava no futuro incerto. Se Marcos estivesse vivo, como encarar a situação? Poderia ela continuar com essa gestação, sabendo que o pai do bebê a enganara de forma tão desprezível? A dúvida lhe roubava o sono. Chegou, então, o momento em que Paulo apareceu na porta dela para dar um comunicado formal. Temos evidências de que seu marido falsificou documentos para incriminar um morto desconhecido, senhora Laura. Estamos abrindo um inquérito por fraude e possível estelionato. Precisamos que a senhora colabore conosco, fornecendo todos os dados sobre ele, inclusive movimentações financeiras recentes. Laura o convidou para entrar, entregou vários papéis que encontrara. Ele analisou com atenção, confirmando as suspeitas de que Marcos talvez não agisse sozinho. Quem poderia ajudá-lo a gerir isso? Um parente, um amigo próximo? Laura pensou por um segundo. Não tenho certeza. Ele era muito reservado ultimamente. Mas eu me lembro de ver algumas mensagens no celular dele com um C, sem sobrenome, mas não sei quem é. Paulo coçou o queixo. É possível que ele estivesse envolvido com alguém de iniciais C. Devo avisá-la de que seu marido agora é um foragido, caso esteja vivo. Se ele entrar em contato, por favor, nos informe imediatamente. Quando ele se foi, Laura sentiu como se estivesse num pesadelo. Seu marido era procurado, e ela, a suposta viúva, receberá uma fortuna de um golpe. Para completar, estava grávida. Tinha a sensação de que não conseguiria suportar aquela pressão sozinha. Precisava encontrar respostas e proteger a si mesma e ao bebê de qualquer desfecho ainda pior. Nas semanas seguintes, investigações se aprofundaram. Exames forenses concluíram, oficialmente, que o corpo do caixão era de um homem sem qualquer parentesco conhecido, possivelmente um morador de rua cujo paradeiro ninguém reclamara. A história se espalhou, ganhando contornos de mistério local. Laura, exausta, trocava telefonemas constantes com Paulo e tentava seguir com a vida profissional no hospital, ainda que fosse difícil se concentrar. A cada plantão, disfarçava o enjoo e a tristeza, mas por dentro se perguntava se realmente aguentaria levar a gestação adiante. Certa noite, recebeu outra mensagem no celular,
desta vez ainda mais perturbadora: perdoe-me, Laura. Não era para ser assim. Eu vou voltar para te explicar. Sem assinaturas, sem detalhes. Ela não precisou pensar muito para saber que era Marcos. Passou a mão pela barriga e se encheu de ira e de dor ao imaginar que ele podia brincar com seus sentimentos daquele jeito. Que tipo de homem encenava a própria morte, deixava a esposa sem rumo e, ainda por cima, a engravidara? Nada daquilo fazia sentido, mas ao mesmo tempo era a única explicação plausível para os fatos. Angustiada, desabafou com Ana, que a abraçou, consternada. Eu não entendo como ele pôde fazer isso. E você, o que pretende fazer se ele realmente voltar? Laura cerrou os punhos. Eu quero ouvi-lo, mas não para reatar, e sim para saber se existe alguma justificativa. Depois, vou denunciá-lo. Não posso permitir que ele saia impune de uma crueldade dessas. Ana concordou. Você está certa. Conta comigo. Quando esse homem der as caras, estaremos preparadas. Naquela noite, Laura chorou até dormir. Seus sonhos foram tomados por imagens de um caixão se abrindo, um homem sem rosto dentro dele, e vozes acusatórias ao redor. Acordou suando frio, com uma dor aguda no peito. Nunca imaginara que sua vida se transformaria num enredo macabro, mas agora tudo era real. E, no meio disso, havia uma criança prestes a nascer, cujo pai se tornará um criminoso foragido. Assim se encerrava aquele período do velório sinistro e dos primeiros indícios da farsa. Laura, embora exausta e ferida, sentia dentro de si uma força crescente. Precisaria dela para enfrentar os próximos acontecimentos, pois sabia que a verdade completa ainda não viera à tona. E quando surgisse, poderia ser ainda mais devastadora do que ela imaginara. Laura passou as semanas seguintes no limite da tensão, equilibrando as investigações sobre o paradeiro de Marcos com o turbilhão de emoções que acompanhava sua gravidez. Queria desesperadamente esclarecer toda aquela história, o corpo trocado no velório, o seguro de vida altíssimo, a mensagem anônima que receberá e, sobretudo, o envolvimento de Marcos em algo tão sinistro. Ela mal reconhecia a si mesma, a mulher antes tranquila se transformará em alguém que passava noites em claro, vigiando o celular na esperança de que o marido surgisse ou, ao menos, deixasse pistas mais claras. A cada dia, sentia-se mais observada. Em qualquer lugar que fosse, notava olhares de curiosidade ou cochichos sobre o que acontecerá no funeral. Alguns acreditavam na inocência de Laura, mas muitos sussurravam teorias de que ela própria orquestrara o golpe. O trabalho no hospital também não a deixava livre de murmúrios, colegas que antes eram próximos agora hesitavam em puxar assunto, temerosos de comentar aquela tragédia cheia de pontos nebulosos. Laura tentava manter o foco nos pacientes, mas era inevitável que seu semblante mostrasse a carga emocional que carregava. Certa manhã, ao voltar do plantão, encontrou o investigador Paulo parado em frente à sua casa. Ele encostava no carro oficial, de braços cruzados, como se a estivesse esperando. Laura desceu do veículo de Ana, que gentilmente a deixara ali, e foi recebida por um olhar sério do investigador. Sem rodeios, ele começou a falar. Precisamos conversar sobre a mensagem que a senhora recebeu. Consegui rastrear parcialmente o número, mas não cheguei ao nome do titular. Parece que foi comprado recentemente e registrado com informações falsas. É um forte indício de que Marcos ainda está por perto e não quer ser descoberto. Laura suspirou e jogou a bolsa sobre a mesinha do hall, convidando o investigador a entrar. A casa parecia sempre vazia desde a suposta morte de Marcos, e agora aquele clima fantasmagórico só aumentava sua ansiedade. Ela ofereceu um café, mas Paulo recusou educadamente, preferindo ir direto ao ponto. Você encontrou algo novo nos pertences dele? Alguma anotação, recibo ou cartão de visitas que possa indicar onde Marcos está? Eu procurei por toda parte. Apenas encontrei alguns documentos de meses atrás, além de registros bancários. Falei para você sobre a conta no exterior que ele abriu, mas não tenho a senha ou qualquer acesso. Sim, nós investigamos isso. O saldo naquela conta é considerável, embora não tanto quanto o valor do seguro que caiu na sua conta. Talvez ele planeje atrair você de alguma forma e pôr as mãos nessa quantia. Laura passou a mão na barriga, lembrando-se de que, além de tudo, carregava um filho dele. Eu penso nisso o tempo todo. Ele deve estar esperando o momento certo para me abordar. Mas não vou cair em nenhuma armadilha.
Paulo fitou o semblante determinado de Laura e fez um gesto de concordância com a cabeça. Qualquer contato que ele fizer, qualquer mensagem ou ligação, você me avisa. Essa é a melhor forma de garantirmos que ele seja pego. E, por favor, tome cuidado. Se ele for capaz de forjar a própria morte, também pode ser capaz de outras coisas. Ele se despediu, deixando-a novamente imersa em perguntas sem resposta. Em seguida, Ana apareceu para checar como ela estava. Entrou sem cerimônia, pois as duas já tinham intimidade suficiente para dispensar formalidades. Encontrou Laura sentada no sofá, encarando o chão. O que Paulo disse? Laura recapitulou a conversa, descrevendo as suspeitas sobre Marcos. Ele acha que Marcos pode estar rondando a cidade, esperando uma chance de se aproximar de mim. Mas você percebe alguma movimentação diferente? Ana se ajeitou ao lado da amiga, apreensiva. Eu não notei nada. Contudo, Clara anda cada vez mais estranha. Hoje saiu cedo, dizendo que ia encontrar uma amiga, mas não deu detalhes. De uns tempos para cá, sempre que pergunto onde ela vai, ela se irrita. Você lembra que cheguei a comentar que ela anda distante? Pois agora está ainda pior. Laura conhecia Clara desde que a menina era um bebê. Sempre fora doce, expansiva, mas agora parecia manter segredos que não partilhava nem mesmo com a mãe. O pensamento de que ela poderia estar em alguma encrenca a preocupava, mas não via relação entre Clara e aquele golpe de Marcos. Não obstante, lembrou-se das mensagens que o marido recebia de alguém com a inicial AC. Aquilo permaneceu na sua cabeça, latejando como uma ferida. Tarde da noite, sozinha em casa, Laura foi despertada por um barulho que vinha do quintal. Assustada, levantou-se devagar e pegou o celular, pronta para discar o número do detetive caso necessário. O coração batia acelerado, e sua respiração se tornou curta. Dirigiu-se à cozinha, abriu a porta de trás com cuidado e acendeu a luz externa. Viu apenas algumas árvores e arbustos balançando com o vento. Suspirou, tentando se acalmar. Talvez seja só um gato ou um animalzinho noturno. Mesmo assim, a sensação de ser observada persistiu, e ela recuou, trancando tudo rapidamente. Ela passou o restante da noite cochilando de forma intermitente, com pesadelos em que revia o caixão sendo aberto e encontrando um desconhecido. Acordava suada, com a mão sobre o ventre, lembrando-se de que havia uma vida dentro dela que não podia ser prejudicada. Tomou a decisão de, no dia seguinte, contratar um detetive particular além do apoio de Paulo, para ter mais liberdade de investigação e menos burocracia. Não podia mais ficar esperando que algo simplesmente acontecesse. Assim, na manhã seguinte, vestiu-se e foi até um pequeno escritório de investigações, recomendado por uma colega do hospital. Lá, conheceu Roberto, um detetive de meia-idade, com semblante sério e um olhar que transmitia experiência. Convidou-a a sentar-se, e ela descreveu toda a situação, o seguro de vida, o velório com o corpo errado, as mensagens anônimas e a possibilidade de Marcos ainda estar na cidade. Falou também dos extratos bancários suspeitos e da conta no exterior. Ele ouviu tudo atentamente, anotou detalhes num caderninho e fez perguntas pontuais sobre hábitos de Marcos. Quais lugares ele frequentava, quem eram seus amigos, se havia algum parente que pudesse ajudá-lo a se esconder. Laura explicou que a família de Marcos era pequena e morava longe, sem muito contato. Mencionou o escritório de seguros onde ele trabalhava, mas Roberto informou que já verificara superficialmente a empresa e notara que Marcos deixará o emprego poucos dias antes de morrer, alegando ter recebido uma proposta melhor. Ele planejou essa saída, com certeza, ponderou Roberto, fechando o caderno de anotações. Fique tranquila, vou apurar tudo. Se ele estiver por perto, acabarei encontrando algum rastro. Enquanto o detetive passava a seguir pistas, Laura tentava manter a rotina, embora fosse difícil atuar como se tudo estivesse normal. Certa tarde, Ana convidou para um almoço em família, pois estava preocupada com o estado dela. Laura aceitou, achando que, talvez, uma refeição rodeada de pessoas queridas pudesse aliviar a pressão psicológica. Chegou à casa de Ana levando uma torta que comprará na padaria, mas, ao entrar, deparou-se com Clara sentada à mesa, mexendo no celular e rindo de algo que via na tela. Oi, tia Laura, ela disse, sem erguer muito o olhar, como se estivesse constrangida. Laura tentou sorrir, embora se lembrasse da conversa com Ana a respeito da mudança de comportamento da menina. Oi,
Clara, tudo bem? Faz tempo que não nos falamos direito. Clara deu de ombros. Está tudo ótimo. Estou resolvendo algumas coisas minhas, só isso. Coisas de trabalho ou de estudo? A jovem hesitou, guardou o celular no bolso e, então, levantou-se. Estou pensando em fazer um curso técnico, mas ainda não decidi. Vou lá no quarto terminar de arrumar umas coisas, depois eu volto. Ela saiu sem muita cerimônia, deixando Laura e Ana se entreolhando. A amiga balançou a cabeça, desanimada. Viu? Ela não me conta nada. A cada dia está mais rebelde. Laura suspirou. Talvez seja só uma fase, ou quem sabe ela esteja apaixonada e tenha medo de contar. Ana deu um riso sem humor. Só espero que não seja nada que possa nos machucar mais. Estamos todos tão cansados. Elas sentaram-se para almoçar. Ana serviu sopa e pães, conversando sobre amenidades e tentando distrair Laura. Mesmo que a refeição estivesse deliciosa, o clima geral continuava tenso. Laura não conseguia parar de pensar que Marcos poderia ter uma cúmplice. Não se conformava com a hipótese de que ele armara tudo sozinho. Lembrou-se novamente do ancien que vira no celular dele, mas afastou a ideia de que isso pudesse ter algo a ver com Clara, achando que era impossível. Como imaginar que a filha da sua melhor amiga estivesse envolvida numa trama tão perversa? Após o almoço, Clara saiu apressada, dizendo que encontraria uma amiga no shopping. Ana se preocupou, pois a menina nem quis ficar para a sobremesa, o que era típico. Laura, sem querer ser invasiva, apenas comentou: talvez eu possa conversar com ela algum dia, tentar fazer com que abra o coração. A amiga concordou, mas não nutria muitas esperanças. No dia seguinte, Roberto ligou para Laura com uma voz tensa. Preciso que venha até meu escritório. Descobri algo importante. Laura largou tudo o que estava fazendo no hospital, pediu licença para a chefia e dirigiu-se ao local. Chegando lá, encontrou o detetive sentado atrás de uma mesa cheia de papéis e fotos espalhadas. Ele a cumprimentou com um aceno e começou a falar sem rodeios. Investiguei ligações e movimentações estranhas, além de alguns registros de câmera pela cidade. Consegui imagens de Marcos em um hotel simples na periferia, onde ele ficou hospedado sob outro nome. Mas o mais chocante é que ele não estava sozinho. Laura sentiu o coração acelerar. Quem estava com ele? Roberto apontou para uma das fotos, mostrando a silhueta de uma mulher de cabelos longos ao lado de Marcos, entrando em um carro. A imagem não era de alta qualidade, mas deixava visível a diferença de altura e a forma do rosto parcialmente coberto por uma máscara. Pelo que descobri, ela é bem mais jovem que ele. Conversei com o recepcionista, e o homem me contou que o casal era discreto, mas em certo momento a moça usou o documento de identidade para comprar algo na farmácia da esquina. Anotei o nome e comparei com cadastros. É Clara. Clara, filha de sua amiga Ana. Laura escutou aquilo e teve a sensação de que o mundo desabava sob seus pés. Levou a mão à boca, os olhos arregalados. Não, isso não pode ser. Eu sinto muito, murmurou Roberto. Eu confrontei o recepcionista para ter certeza. Ele descreveu sinais visíveis, como a tatuagem no pulso e o sotaque. Clara Santos, 20 anos. Eles estavam no hotel juntos. Laura precisou se sentar, pois suas pernas quase não a sustentavam. Pensou em todas as vezes que Clara sorriu para ela como uma sobrinha, as conversas que tiveram sobre estudos e futuro, as juras de companheirismo que a menina compartilhava com Ana. Agora, perceber que Clara e Marcos mantinham um envolvimento romântico e criminoso era tão absurdo que parecia um pesadelo. Então, Marcos está fugindo com a Clara, sussurrou ela, ainda atônita. De acordo com o recepcionista, eles ficaram no hotel uns dias após o funeral, depois sumiram. Aparentemente, ela também está envolvida no golpe, ou foi seduzida por ele. Não sabemos ainda como eles pretendem agir, mas há relatos de que um casal com essas características pegou um ônibus para a capital na semana passada. Laura sentiu um misto de ódio e decepção invadindo-lhe o peito. As peças começaram a se encaixar, a inicial ânsia nas mensagens, o comportamento estranho de Clara, a possibilidade de Marcos precisar de alguém de confiança para manusear documentos e organizar a farsa. Talvez a moça, jovem e inexperiente, tivesse sido manipulada pela lábia de Marcos e, num rompante de rebeldia e paixão,
decidirá participar do plano. As possibilidades enojavam, mas ao mesmo tempo a deixavam com pena da garota. Roberto prosseguiu: podemos presumir que eles planejaram tudo juntos. Trocaram o corpo, colocaram os documentos de Marcos no cadáver, sumiram antes que a polícia confirmasse a identidade real do morto, e agora pretendem pôr as mãos no dinheiro do seguro. É provável que estejam esperando você, num momento vulnerável, transferir a quantia para outro lugar ou entregar uma parte a eles. De alguma forma, devem tentar contato direto. Laura fechou os olhos, lembrando-se das mensagens que receberá e das investidas silenciosas no quintal. Talvez Marcos realmente a estivesse espionando para descobrir como mover aquele dinheiro. Ela se levantou, respirando fundo. Eu preciso contar isso a Ana. Ela tem o direito de saber que a filha dela está envolvida em uma trama grave. Mas não sei como fazer isso sem despedaçar sua vida. Roberto concordou, mas alertou: conte, sim, mas cuidado com a reação dela. E me mantenha informado, porque podemos precisar que Ana nos ajude a rastrear Clara. Vamos agir com cautela para que nenhum deles fuja novamente. Ela agradeceu e saiu do escritório. O rosto pegava fogo, a respiração estava acelerada. Precisou parar por alguns segundos antes de entrar no carro para evitar um desmaio. Sua vida, que já parecerá arruinada após o funeral, agora estava ainda mais conturbada. A filha de sua melhor amiga, uma jovem que ela quase considerava parte da família, era amante e cúmplice de Marcos. Em meio a esses pensamentos, uma pontada de dor a fez se contrair. Percebeu que o estresse da situação estava prejudicando seu corpo, o que não podia acontecer agora que ela carregava um bebê. Quando se sentiu um pouco mais calma, ligou para Ana, pedindo que se encontrassem com urgência. A amiga a convidou para ir até sua casa, pois também desejava conversar sobre Clara, que voltará para casa ainda mais misteriosa naquela manhã. Laura dirigiu com as mãos suando ao volante, tentando ensaiar a melhor forma de revelar a notícia devastadora. Assim que chegou, Ana recebeu no portão, notando de imediato sua expressão pálida. O que houve, Laura? Você está com uma cara horrível. Preciso te contar algo, é muito sério e doloroso. Podemos entrar? Elas se sentaram na sala, longe dos ouvidos de Clara. Ana estava nervosa, retorcendo os dedos enquanto aguardava que Laura falasse. Laura decidiu ir direto ao ponto, sem rodeios. Ana, eu acabei de sair do escritório do meu detetive particular. Ele descobriu que o Marcos está vivo, como a gente já desconfiava, e não está sozinho. Ele está com a Clara. A amiga arregalou os olhos, sem entender imediatamente. Clara? Minha Clara. O que você quer dizer com isso? Laura tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Eles têm um caso, Ana. Não é recente. Pelo que parece, planejaram juntos o golpe do seguro. Estiveram em um hotel depois que o funeral foi encerrado e agora sumiram. Há provas disso, eu vi. Ana recuou, levando a mão à boca. Não. Isso é impossível. Minha filha jamais faria algo assim. Deve haver algum engano. Laura passou a mão pelos próprios cabelos, aflita. Eu sei que é difícil de aceitar. Mas ele a seduziu, a convenceu a participar. É horrível, mas é a verdade. Ela usou um documento para comprar remédio na farmácia e o atendente a reconheceu. O detetive tem imagens de câmeras de segurança. Ana ficou calada por longos segundos, a boca entreaberta, como se tentasse falar mas não conseguisse. Em seguida, chorou copiosamente. Laura correu para abraçá-la, também deixando as lágrimas fluírem. As duas ficaram naquele abraço sofrido, sentindo que tudo ao redor desmoronava. Era a destruição de um laço de amizade antiga, bem como o colapso da relação entre mãe e filha. Quando se recompôs um pouco, Ana balbuciou, agora faz sentido. Ela chegava tarde, ficava no celular, andava com dinheiro que não sei de onde vinha. Meu Deus, que cega eu fui. Laura sentiu uma pontada de compaixão pela amiga. Você não teve culpa. Se Marcos a manipulou, Clara pode ter sido vítima do charme dele. Ou talvez estivesse deslumbrada com alguma promessa de riqueza. Eu não sei. Só sei que nós duas fomos enganadas por quem mais amávamos. Ana enxugou as lágrimas, erguendo o olhar em direção ao quarto da filha.
E agora? O que fazemos? Laura segurou a mão dela. O detetive pediu que você coopere com a polícia. Clara está cometendo um crime grave. Precisamos impedir que ela e Marcos fujam novamente. Se não agirmos, eles podem sumir do mapa com o dinheiro do seguro e deixar você e eu sem respostas. Ana concordou, mesmo que a contragosto. Eu ajudo. Mas, por favor, vamos tentar trazer Clara de volta de um jeito que ela não acabe presa por muitos anos. É a minha filha, Laura. Eu sei, Ana. Vamos fazer o possível. Mas primeiro precisamos localizá-los. Vou avisar o investigador Paulo sobre o que descobrimos. Naquele mesmo dia, Paulo foi informado de todos os detalhes. Compareceu à casa de Ana e ouviu o relato completo sobre Clara, pegando descrições mais detalhadas da jovem, fotos e qualquer dado que pudesse ajudar a encontrá-la. Antes de sair, ele deixou claro que a situação era delicada, pois Clara era adulta e responsável pelos próprios atos, mas ainda havia chance de ela aceitar colaborar, caso percebessem que aquele golpe chegaria a um fim trágico se continuassem fugindo. As horas subsequentes foram de tensão. Ana tremia só de pensar em enfrentar a filha, caso Clara surgisse por ali. Laura tentava apoiá-la, embora também estivesse destruída por dentro. A traição de Marcos ganhava um contorno ainda mais doloroso quando ela se lembrava de Clara crescendo ao seu lado, participando de aniversários, almoços em família, datas festivas. Como ele fora capaz de arrastar uma menina de 20 anos para uma trama tão sombria? No fim da tarde, Clara apareceu de súbito, carregando uma mochila nas costas. Ficou surpresa ao ver Laura e Paulo na sala com a mãe. Tentou recuar, mas Paulo levantou-se imediatamente, bloqueando a porta. Precisamos de uma conversa, senhorita Clara, disse ele, em tom profissional. Ana levantou-se, aflita, e tentou segurar a mão da filha. Clara, inicialmente, resistiu. Então, Laura avançou alguns passos e fitou a jovem de forma firme, porém repleta de mágoa. Eu sei o que você e o Marcos fizeram, ela disse, sentindo um nó na garganta. Clara empalideceu, o rosto perdendo toda a cor. Não é o que você está pensando. Então me diga o que é, retrucou Laura. Porque o detetive tem imagens de vocês no hotel, e há documentos falsos, trocas de mensagens. Você e Marcos fraudaram o funeral e enganaram a todos. Clara olhou para a mãe, com lágrimas nos olhos. Mãe, me perdoa. Eu me envolvi nisso antes de perceber o tamanho do problema. Ele prometeu que ficaria tudo bem, que ninguém sairia ferido. Só queríamos o dinheiro. Ana quase desabou no sofá, mas reuniu forças para questionar. Como você pôde fazer isso, minha filha? Com a Laura, comigo, com todo mundo. Clara passou a mão pelos cabelos. Eu me apaixonei por ele, mãe. Foi acontecendo aos poucos. Ele dizia que estava infeliz no casamento, reclamava da vida, e eu ouvi. Quando demos por nós, estávamos juntos. Depois veio essa ideia do seguro, e ele me convenceu de que seria fácil. Mas agora estou com medo. Paulo interveio. Se você colaborar e disser onde Marcos está, pode ter uma chance de responder por isso de forma mais branda. Caso contrário, será cúmplice de uma fraude milionária. Clara hesitou. Seus olhos vibravam uma mistura de culpa, medo e ainda alguma fascinação por Marcos. Ainda assim, abaixou a cabeça e deixou escapar a informação. Ele alugou uma casa num bairro afastado na capital. Eu estou indo para lá agora, para nos encontrarmos e decidirmos o que fazer. Então vamos com você, disse Paulo, com autoridade, já pegando o celular para acionar reforços. Não pense em fugir, pois seria pior. Ana começou a chorar, e Clara se ajoelhou ao lado da mãe, pedindo perdão repetidamente. Laura assistiu à cena, com uma dor profunda apertando-lhe o peito. Contudo, uma pequena sensação de alívio surgia pelo fato de que Clara decidirá falar a verdade. Já havia sofrimento demais naquela história, e seria melhor pôr um fim na farsa. Enquanto Clara confessava tudo, Laura pensava no bebê que carregava. Sentia náuseas ao imaginar o pai dessa criança, um homem que a deixará sem piedade, escolhendo fugir com uma jovem de 20 anos e enganar todo mundo. Passará a amar aquele marido que nem existia mais, pois o verdadeiro Marcos era alguém cruel. A dor daquela revelação cortava sua alma,
mas ela entendia que a única maneira de curar-se era seguir adiante e fazer justiça. Talvez agora estivessem perto de desmascará-lo de vez. Com Clara disposta a colaborar, a engrenagem do destino começava a girar para o grande acerto de contas. Ainda que fosse doloroso, Laura sentia que se aproximava da verdade completa. No entanto, temia que Marcos, ao perceber a traição da cúmplice, reagisse de forma perigosa. As transformações pessoais que ela vivenciara nas últimas semanas trouxeram-lhe uma força inesperada, mas a luta definitiva ainda estava por vir. Laura sentiu o coração acelerar quando Clara, tremendo de nervosismo, forneceu todos os detalhes sobre o paradeiro de Marcos. O investigador Paulo, atento a cada palavra, fez anotações rápidas em seu bloco e colocou o celular no viva voz, repassando as informações para a equipe que ficaria de prontidão em um ponto estratégico da capital. Ana, ainda em choque pela revelação do envolvimento da filha com aquele golpe cruel, mal conseguia se manter de pé. Precisou se sentar, respirando de forma descompassada, ao mesmo tempo em que enxugava as lágrimas que brotavam sem parar. Então é isso, disse Paulo, encerrando a conversa pelo telefone. Uma casa no bairro Jardim das Palmeiras, na capital. Vamos organizar uma operação discreta. Clara, você terá que cooperar conosco, dizendo a Marcos que está a caminho para encontrá-lo, como haviam combinado. Se ele suspeitar de alguma emboscada, pode ficar violento ou fugir de novo. Clara parecia dividida entre a culpa e o medo. Segurava o celular com tanta força que as mãos ficavam brancas. Eu vou ligar para ele agora, dizer que estou indo. Mas, por favor, preciso que não façam nada que o coloque em risco de morte. Eu não quero que, enfim, só quero que tudo acabe sem tragédias. A menção ao risco de morte ressoou nos ouvidos de Laura. Por mais que sentisse raiva e nojo das ações de Marcos, uma parte dela recordava-se dos tempos em que acreditara amá-lo, em que a vida era simples. Agora, tudo se transformará numa narrativa de traição e crime. Ela se aproximou de Clara e, embora ainda estivesse magoada, tocou de leve o ombro da jovem. Você tem certeza de que ele não será agressivo com você quando descobrir o que fez? Clara baixou o olhar. Eu não sei. Marcos fica transtornado quando as coisas não saem como ele planeja. Mas, ao mesmo tempo, acho que ele me ama de alguma forma distorcida. Fiz tudo o que ele pedia, inclusive essa loucura de trocar o corpo no necrotério. Ele jurou que, depois, todos nós ficaríamos bem e teríamos dinheiro para viver sem problemas. Era ingenuidade me acreditar nisso. Ana, transtornada, colocou-se diante da filha. Clara, eu ainda não consigo acreditar que você se envolveu num plano tão cruel. Por quê, minha filha? Por que fez isso com a Laura, comigo, com todo mundo? Clara se encolheu. Eu me apaixonei, mãe. No começo, nós só conversávamos. Ele dizia que queria se separar da Laura, mas não tinha coragem de fazê-la sofrer por conta das dívidas, do seguro. Não sei, cada dia ele me contava uma história diferente, me convencia de que Laura não o amava mais, que o casamento estava destruído. E eu o escutei. Quando percebi, estava envolvida demais. Laura sentiu uma náusea lhe subir a garganta. Aquilo tudo machucava como uma lâmina. As justificativas de Clara deixavam claro que Marcos construíra uma narrativa falsa para obter a cumplicidade da jovem. Ele a manipulou, usou o desejo dela de viver uma história romântica e excitante, e aprendeu num labirinto de mentiras que culminou naquele golpe macabro. Ainda assim, não podia perdoar. Sabia que Clara, apesar de manipulada, ainda fizera escolhas conscientes em diversos momentos. Vamos pôr um fim nisso, disse o investigador Paulo, tentando retomar o controle da situação. Clara, ligue para ele agora. Diga que está no ônibus, a caminho da capital. Combinem um ponto de encontro, mas enfatize que prefere se encontrar primeiro no lugar próximo à casa onde estão. Assim, poderemos ficar de olho. Ela sentiu, discou o número de Marcos, e todos ficaram em silêncio absoluto, ouvindo o tom de chamada. Depois de alguns toques, a voz dele surgiu, baixa e ansiosa. Clara, onde você está? Por que demorou tanto para me ligar? Eu tive problemas em casa, minha mãe me segurou um pouco, ela mentiu, trocando um olhar nervoso com Laura. Mas já estou no ônibus. Devo chegar em umas 3 horas. Você pode me buscar na rodoviária ou prefere que eu vá sozinha até a casa? Não, eu busco você.
É mais seguro. Esta cidade está cheia de policiais fazendo perguntas estranhas. Acho que estão na nossa cola, então mantenha discrição. Quando chegar à rodoviária, me espere numa lanchonete que fica nos fundos. Vou estar num carro alugado, não no antigo. Certo, tudo bem, concordou Clara, com um aperto no coração. Até daqui a pouco. Ela encerrou a chamada com a mão tremendo. Paulo fez sinal de positivo. Isso é bom. Ele vai de carro até a rodoviária, o que facilita a abordagem. Vou coordenar com a polícia da capital para que fiquemos de tocaia no local. Precisamos que você, Clara, siga o roteiro certinho. Assim que ele chegar, temos que pegá-lo de surpresa. Mas cuidado, se ele perceber alguma coisa, pode tentar fugir. E se vocês entrarem no carro, a situação fica mais perigosa, pois pode ocorrer uma perseguição. Clara engoliu em seco. Eu não quero que ele se machuque. Não importa o que fez, ainda assim, não quero que ninguém acabe morto. Se ele reagir, não teremos escolha. Mas tentaremos resolver pacificamente, assegurou Paulo. Laura passou a mão pela própria barriga, que dava sinais cada vez mais intensos de gravidez, como se o bebê dentro dela pressentisse a tensão. Precisaria de muita força para acompanhar tudo aquilo, mas sabia que precisava encerrar esse capítulo de uma vez. Olhou para Ana, que chorava baixinho, e disse: Eu sinto muito que tenhamos chegado a esse ponto. Mas é melhor que termine logo. Na hora marcada, Clara saiu com Paulo rumo à capital. A jovem usava um casaco simples e carregava uma bolsa, disfarçando o nervosismo com uma expressão apática. Ana e Laura ficaram em casa, ambas incapazes de encarar de perto a prisão de Marcos. Além disso, Paulo preferia menos pessoas envolvidas, para que não chamassem atenção. Laura despediu-se de Clara com um aceno silencioso, sem conseguir formular palavras de apoio ou crítica naquele instante. A situação era complexa demais, e ainda havia a dor da traição pairando entre as duas. Em pouco mais de 2 horas, o carro de Paulo estacionou a uma quadra da rodoviária. Clara desceu e seguiu a pé até o local combinado, com um ponto eletrônico minúsculo preso à gola da blusa, que permitia ao investigador ouvir tudo ao redor. Ela tentava manter a postura firme, mas o coração parecia querer saltar pela garganta. Sentou-se em uma das cadeiras da lanchonete, pediu uma água e ficou de olhos atentos na entrada. Cerca de 15 minutos depois, enxergou um homem surgindo por entre as colunas de concreto. Reconheceu a postura antes de ver nitidamente o rosto, Marcos, agora com barba por fazer e óculos escuros. Ele usava uma jaqueta preta e andava com passos cautelosos, como se conferisse cada sombra ao redor. Ao avistar Clara, abriu um sorrisinho tenso e se aproximou. Que bom que chegou, disse ele, em tom baixo, sentando-se à frente dela. Estava preocupado. Achei que pudesse ter desistido. Clara o encarou por um instante, surpreendentemente, sentiu um misto de saudade e repulsa. Em outro tempo, aquele homem fora seu companheiro secreto, prometendo uma vida cheia de luxos e aventuras. Agora, ela o via como um criminoso, alguém que destruíra a paz da própria esposa e arrastara Clara para um lamaçal de mentiras. Eu não podia desistir, ela conseguiu dizer, com a voz trêmula. E agora? Qual é o plano? Marcos pegou a mão dela sobre a mesa. Vamos voltar para a casa que aluguei. Precisamos descobrir como tirar o dinheiro da conta de Laura sem levantar suspeitas. Ela não se manifestou desde que recebeu o depósito, mas tenho certeza de que deve estar assustada. Clara quase engasgou, pensando em como ele falava de Laura. Não havia empatia alguma, apenas cálculo. Ela tentou manter o controle. E se a polícia aparecer? Achei que seria mais fácil deixar a cidade. Ele franziu a testa. Ainda estou organizando nossos documentos falsos. Sair do país exige planejamento e dinheiro vivo. Fui até os contatos, mas eles estão cobrando caro. Precisamos da sua cooperação para convencer Laura a liberar o seguro. A sua mãe sabe de alguma coisa? O rosto de Clara se contraiu, e ela baixou o olhar. Não, minha mãe não sabe de nada, mentiu, forçando uma expressão neutra. Ela só me vê arrumando as malas e saindo. Acho que nem desconfia. Marcos soltou um suspiro aliviado. Ótimo. Agora, vamos sair daqui.
Ele apontou para uma porta lateral, que dava acesso a um corredor pouco movimentado. Estacionei do outro lado. Vem comigo. Pelo ponto eletrônico, Paulo murmurava instruções à equipe. Precisavam esperar o momento certo para não colocar Clara em risco. Ela se levantou com as pernas bambas, deixando a água pela metade. Caminhou ao lado de Marcos, que andava olhando para trás de vez em quando, desconfiado de cada pessoa que passava. Os policiais à paisana mantinham distância, seguindo os dois rumo ao estacionamento. Quando chegaram ao carro alugado, um sedã cinza, Marcos abriu a porta do passageiro para Clara e foi se instalar no banco do motorista. Ela sentiu o estômago revirar, pois sabia que assim que partissem dali, ficaria sob controle dele, e a polícia teria de agir rapidamente. Ao darem a partida, Paulo acionou a viatura que estava logo atrás, mas Marcos, percebendo a movimentação e vendo o carro policial surgir pelo retrovisor, acelerou bruscamente. Droga, Clara, a polícia! Você me enganou, gritou ele, os olhos arregalados de fúria, enquanto pisava no acelerador. Ela se segurou, apavorada. Marcos, me escuta. Eu não fiz nada, talvez eles tenham me seguido. Por favor, não faz nenhuma loucura. Nesse instante, sirenes começaram a soar. O sedã cortava o trânsito caótico da capital, fazendo zigue-zague entre os carros. Clara olhou pelo retrovisor e viu duas viaturas aproximando-se. Ouviu as ordens de Paulo pelo ponto eletrônico que trazia escondido. Clara, mantenha calma. Vamos cercar o veículo. Tente não fazê-lo parar em via de alta velocidade. Ela não sabia como agir. Tentou tocar o braço de Marcos, mas ele a repeliu com força. Fique quieta. Eu não vou parar, não vou preso. Vamos dar um jeito de sumir. Eles passaram por sinais vermelhos, cortaram esquinas sem diminuir a marcha, deixando motoristas e pedestres em risco. A perseguição se prolongou por diversos quarteirões, até chegarem a uma via expressa que saía do centro e seguia rumo à estrada. A chuva repentina tornava o asfalto escorregadio, o que aumentava o perigo da fuga. Clara, sentindo o carro derrapar, começou a chorar. Marcos, por favor, encosta. Você vai nos matar. Ele soltou uma gargalhada amarga, mas o suor em sua testa o traía. Era para você ter sido minha parceira, Clara. Se você me entregou, então me deixou sem escolha. As viaturas tentaram ultrapassá-lo e bloqueá-lo, mas ele fez uma manobra arriscada, jogando o carro para a pista lateral. Em meio à confusão, um dos policiais tentou frear, mas foi atingido por outro veículo que não conseguirá desviar a tempo. Isso abriu espaço para Marcos acelerar e se distanciar. Clara olhou para trás, desesperada. Pare, pelo amor de Deus. Eles vão atirar. Marcos não parecia ouvir. A tensão estampada no seu rosto só confirmava que estava disposto a tudo para fugir. Ao ver um caminhão carregado de entulho seguindo na pista, tentou uma ultrapassagem proibida pela direita. Foi nesse momento que tudo deu errado. Havia um desnível na pista por conta de obras, e o sedã derrapou violentamente, se chocando contra a lateral do caminhão. O impacto foi brutal. A lateral do carro se amassou por completo, fazendo Marcos perder o controle do volante. Em seguida, o veículo girou na pista e colidiu frontalmente com um poste, terminando numa batida seca e ensurdecedora. Clara soltou um grito agudo antes de desmaiar no ato. Os airbags dispararam, mas Marcos não tivera a mesma sorte. Seu lado do carro ficou inteiramente destruído, deixando-o preso às ferragens. Alguns policiais e paramédicos chegaram poucos minutos depois, encontrando destroços e fumaça. A chuva fina persistia, esfriando o cenário trágico. Um bombeiro quebrou o vidro do passageiro para resgatar Clara, que tinha sinais vitais instáveis, mas ainda respirava. No banco do motorista, Marcos estava inconsciente, com a cabeça baixa e uma grande mancha de sangue se espalhando pela jaqueta. A correria foi intensa. Ambulâncias chegaram e levaram os dois feridos às pressas para o hospital mais próximo. A notícia voou. Paulo avisou imediatamente Ana e Laura sobre o acidente. Elas se dirigiram em disparada para lá, ambas tremendo de pânico, sem saber o que encontrariam. Quando chegaram, uma enfermeira reconheceu Laura de seus antigos plantões e contou a situação. Marcos não sobreviveu aos ferimentos. Ele teve traumatismo craniano grave e não resistiu até a cirurgia.
Clara está em estado crítico, passou por procedimentos de emergência para estancar hemorragias, mas ainda não sabemos se terá sequelas permanentes. Laura sentiu uma tonteira e precisou se apoiar na parede. Ana, ao seu lado, chorava copiosamente, as mãos cobrindo o rosto. Mesmo sabendo que a filha cometera um crime horrível, ela continuava sendo sua menina. Laura, por sua vez, fixou o olhar no chão, sem emitir qualquer som. Uma avalanche de sensações a tomou: o alívio de ver encerrada a possibilidade de mais fugas, a tristeza profunda de constatar que tudo terminara de forma tão abrupta, a raiva por Marcos não ter sequer dado satisfações do que fizera, o alívio misturado ao vazio que deixava o seu fim. Paulo, vendo o estado das duas mulheres, tentou consolá-las com um breve comentário: eu sei que nada apaga o que aconteceu, mas pelo menos ninguém mais vai sofrer as custas desse golpe. E, se Clara se recuperar, pode ter alguma chance de recomeçar. Ana precisou ser amparada por Laura, que já se sentia sobrecarregada. Pensou no bebê que carregava e em toda a dor que ainda teria de superar. Lembrou-se de quando descobrira a gravidez, de todos os sonhos que um dia tivera de formar uma família ao lado de Marcos. Agora, ele estava morto, e a tragédia consolidava uma ferida irreparável. As horas se arrastaram na sala de espera. Médicos vinham e iam, trazendo atualizações sobre Clara. Ela passará por uma cirurgia delicada no abdômen, além de ter fraturas em uma perna e um braço. Precisaria de longo período de recuperação. Quando Ana finalmente pôde entrar para vê-la, encontrou a filha entubada, repleta de tubos e aparelhos, mas ainda viva. Ajoelhou-se ao lado do leito e, com lágrimas que não cessavam, pediu a Deus que a salvasse. Laura, do lado de fora, rezava em silêncio, refletindo sobre o quanto a vida podia ser imprevisível e cruel. Nos dias seguintes, a repercussão do caso tomou conta da cidade. O seguro de vida foi congelado pela justiça até que as investigações fossem finalizadas, mas tudo indicava que Laura continuaria como beneficiária legítima, pois a fraude partirá de Marcos. Contudo, ela não sentia vontade alguma de gastar aquele dinheiro, associava a cada centavo a uma traição que quase a destruiu. Ana, por sua vez, virou noites no hospital ao lado de Clara. A filha melhorava lentamente, ainda sem conseguir falar, mas, segundo os médicos, teria chances de recuperação. Porém, a polícia já a considerava cúmplice de um crime, tão logo estivesse estável, responderia a inquérito. Ana carregava uma dor dupla, a de ver a filha sofrendo e a de saber que precisaria encarar a lei. Laura, com o passar das semanas, sentiu o progresso da gestação ganhando forma. Seus enjoos deram lugar aos chutes cada vez mais perceptíveis do bebê. Um dilema a tomava: deveria prosseguir com a maternidade e manter aquela criança, sendo filho de um homem tão cruel? Ela se culpava por pensar assim, mas não conseguia ignorar o passado. A cada ultrassom, lembrava-se das últimas palavras de Marcos, das mentiras, do caos que ele trouxera. Por outro lado, aquele ser em formação não tinha culpa alguma das escolhas erradas do pai. Numa manhã em que realizava exames de pré-natal, comentou com a obstetra sobre seu dilema. A médica, em tom acolhedor, explicou: a decisão de criar ou não esse filho cabe a você. Dar uma criança para adoção não é um ato de desprezo, mas, sim, de amor, quando se sente que não pode oferecer um lar tranquilo. Pense bem, sem pressa, mas seja honesta consigo mesma. Laura passou noites em claro considerando as possibilidades. Não tinha o menor desejo de descontar no bebê os erros de Marcos, mas sentia que jamais conseguiria olhar para a criança sem reviver a dor e a traição. Desabafou com Ana, que respeitou sua angústia, embora tentasse encorajá-la a pensar duas vezes. Entretanto, quanto mais o tempo passava, mais Laura se convencia de que aquele filho merecia uma vida sem máculas, longe dos fantasmas que a assombravam. Quando chegou a hora do parto, Ana estava ao lado dela na sala de espera, já que Clara ainda permanecia em recuperação e não podia acompanhá-la. O nascimento aconteceu em meio a um misto de dor física e dor emocional, mas, ao ouvir o primeiro choro do bebê, Laura sentiu uma faísca de amor. Pegou-o nos braços, viu seus olhinhos cerrados, minúsculos dedos que pareciam agarrar tudo ao redor. E, ao mesmo tempo, uma tristeza lancinante tomou conta dela. Aquela criança não teria pai, não teria a chance de conhecer as histórias de família que muitas vezes dão aconchego na vida. Após alguns dias de reflexão, decidiu-se: entregaria o bebê para adoção, oferecendo a ele a oportunidade de crescer em um lar estruturado, livre do peso de um passado perverso.
procurou um serviço de assistência social e realizou os procedimentos legais, orientada por uma equipe sensível à sua situação. O processo não foi simples, tampouco rápido, mas Laura estava determinada. Durante cada etapa, seu coração se partia um pouco mais, porém ela acreditava que, dali em diante, aquele pequeno ser teria melhores perspectivas. Quando tudo se formalizou, Laura retirou a pequena pulseira de identificação do bebê, guardando-a como a única lembrança. Despediu-se do filho com beijos e lágrimas, rezando para que fosse amado por uma família generosa. Em seguida, retornou para casa, sozinha, levando consigo o vazio e o alívio simultâneos de ter tomado a decisão mais difícil de sua vida. Os meses seguintes foram marcados por recomeços. Clara, após longas semanas internada, teve alta hospitalar, mas precisaria enfrentar a justiça por seu envolvimento na fraude. Como colaborou com as autoridades, conseguiu uma pena mais branda, ainda que restritiva. Ana, devastada, resolveu mudar-se para perto de parentes, buscando reconstruir a vida e afastar Clara das más influências locais. Laura se viu, então, num lar silencioso, com a conta bancária repleta de um dinheiro que já não significava nada. Ela escolheu destinar boa parte dele a instituições de caridade e a projetos sociais, sobretudo aqueles que cuidavam de jovens grávidas ou crianças abandonadas. Era a forma que encontrou de transformar a herança maldita de Marcos em algo que, ao menos, trouxesse algum bem ao mundo. As investigações, por fim, comprovaram tudo o que Laura temia: Marcos enganara a polícia, a funerária e o sistema de seguros, planejando o golpe ao lado de Clara. A tragédia do acidente selara um fim abrupto e violento para aquele que se revelara um homem sem escrúpulos. A esposa que ele tanto enganara, porém, renascia de suas próprias cinzas. Mesmo ferida, Laura iniciou um processo de autodescoberta, voltou a dedicar-se à carreira de enfermagem e passou a dar palestras sobre prevenção a golpes financeiros, auxiliando outras pessoas a não caírem em armadilhas semelhantes. Certa tarde, quando saía do hospital após um plantão, encontrou Paulo parado na calçada, aguardando-a para uma última conversa. Ele a cumprimentou com um sorriso triste. "Como você está, Laura? Houve novidades no processo de adoção do seu filho?" Ela respirou fundo, os olhos marejados. Ele encontrou uma família, segundo o relatório do serviço social. "Sei que está sendo bem cuidado, mas não tenho mais detalhes." "Acho melhor assim." Paulo assentiu, com um olhar respeitoso. "Imagino o quanto foi difícil para você. Mas admiro a sua coragem. Nem todos teriam essa força." Ela esboçou um sorriso contido. "Eu tive que recomeçar sem carregar um fardo maior do que já suportei. Espero que ele cresça livre de tudo isso." Trocaram poucas palavras depois, pois Laura precisava descansar e Paulo tinha outro caso em andamento. A vida, com sua sucessão implacável de fatos, seguiu. Mas, no íntimo de Laura, a certeza de ter feito o que julgava certo a fortalecia. Aos poucos, recuperava o gosto por pequenas alegrias: um café com amigas de trabalho, uma caminhada ao entardecer, um livro que a fizesse sonhar sem tantos fantasmas. E assim, o golpe que um dia quase dilacerou sua existência chegou ao desfecho. Os vilões pagaram um preço altíssimo pelos próprios atos, encerrando seus dias num misto de tragédia e vergonha. Marcos morreu sem experimentar o suposto futuro de luxo que vislumbrara, e Clara sobreviveu para arcar com as consequências do crime e do próprio coração ferido. Já Laura, embora marcada pelas cicatrizes de um amor transformado em veneno, renasceu como uma mulher mais forte e consciente de suas escolhas. Seguiu em frente, levando consigo as lembranças de uma vida que já não existia mais e buscando construir novas memórias, livres de mentiras e ilusão. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.